Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40. Nós vamos ler a partir do verso 26. Isaías 40, verso 26, diz assim: Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra basta, Senhor. Tua palavra nos basta. Bendito é o Teu nome por este culto. Abre agora o nosso entendimento, as nossas mentes e coração, Senhor, e prepara-nos para ouvir a Tua palavra. Da mesma forma, Senhor, continue com as nossas crianças, com os nossos pequeninos, com cada professor que lá agora ministra também as boas novas do Teu Evangelho, e que cada criança possa receber de uma maneira especial a Tua palavra pregada nesta manhã para eles. E continue conosco, Senhor, falando, nos transformando de glória em glória, nos usando para proclamar a Tua luz e trazendo-nos a Tua vontade para esta manhã, para este dia. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém e amém. Podemos assentar. Os profetas advertiam ao povo para que o povo voltasse a Deus, para que o povo deixasse o seu caminho tortuoso, para que o povo se firmasse na fé. Naqueles dias, havia uma compreensão sobre a caminhada, pois, principalmente no período do profeta que lemos, o profeta Isaías, já havia em suas mãos, na mão do povo, uma legislação que nós chamamos as instruções, a lei de Moisés. Havia então um código, havia algo que eles pudessem consultar, que eles pudessem saber como deveriam caminhar diante de Deus. Já havia então um progresso. Progresso de um outro momento, de um momento quando sim, outras pessoas andaram com Deus, mesmo sem possuir nada em suas mãos, mesmo sem possuir uma única parte, nenhum trecho da lei, nem dos proféticos, nada da Bíblia. Gente que recebeu alguma instrução oral sobre Deus, gente que ouviu a transmissão da informação, seu pai ou um seu antepassado, gente que ouviu e acreditou e que começou a entender que Deus era Deus e que Deus queria e quer ter um relacionamento pessoal. Um Deus que se relacionava, um Deus que se relaciona com a sua criatura. E essa criatura emancipa essa criatura como amigos, como servos, como posteriormente amigos dele. Um Deus que colocava impressões no coração dos seus filhos e essas impressões davam direção. Como deu para Noé.
a missão de construir o seu próprio bote salva-vidas, aquela arca, colocando uma impressão, uma fala. Moisés não segurava uma legislação escrita, Moisés confiou numa informação verbal que de uma certa forma entrou no seu coração. Por falar em Noé e sua arca, irmãos, uma arca foi construída há alguns anos atrás, lá na Holanda, do tamanho que a Bíblia cita e menciona. E eu fiquei sabendo, alguns dias atrás, que essa arca virá ao Brasil nas Olimpíadas. Algo fantástico, né? E quem fez essa arca porque acredita na Bíblia e que disse que isso não é história da carochinha e que quer mostrar ao mundo este projeto. Então, aguarde notícias, uma coisa maravilhosa. Fiquei muito feliz de ler isso esta semana. O Deus que chamou Abraão para deixar a sua terra, a sua casa, tornar pai de muitas nações, de novo, sem algo em suas mãos, somente a fala. Mas antes de observar e viver tudo aquilo que Deus falou, este homem teve que experimentar a dor da fé, a dor da espera, a dor da crença que espera sem saber quando e como irá acontecer aquilo pelo que ele esperava. O Deus que chamou José o sustentou para ser injustiçado, o sustentou para ser vendido pelos seus irmãos, preso sem nada ter feito de errado, ou melhor, preso por ter feito o que era certo. E este, mesmo sem legislação, sem documento em mãos, ele preferia dizer: eu não posso pecar contra Deus. Um Deus que sabe como chamar a nossa atenção. Chamava a atenção antes da legislação, chamava a atenção através da legislação, chama a nossa atenção ainda através da graça manifestada nos evangelhos. Um Deus que tenta e que faz e que move o tempo inteiro, tentando esta aproximação. Alguns momentos toca os nossos corações através da sua palavra e nos guia, porque nós sim temos esse texto. Algumas vezes ele vem e nos consola. Algumas vezes ele vem através de dor e algumas vezes ele vem através da escassez. E nós nos voltamos para ele. Algumas vezes ele vem através do meu próximo, de você, que se aproxima e que abençoa e que abraça e que reparte o amor. E esse amor toca e esse amor comunica. Entretanto, esta compreensão a respeito de Deus e da nossa caminhada com Ele, em toda a história da fé, também mostra uma tendência humana. Enquanto ele vem, ele cruza a distância e chega até nós, a impressão que nós temos é que nós preferimos confirmar a nossa tendência, e a nossa tendência é a tendência para o distanciamento da esperança, distanciamento da espera que crê. De modo que a vocação pelo meu caminho, pela sua individualidade, pelo seu jeito, pela minha e pela sua interpretação, vai nos distanciando de Deus. Assim é, assim era, assim sempre será, enquanto houver vida de gente livre para escolher o que faz. Então é uma luta constante entre a fé que espera o socorro dele e a nossa ansiedade. É uma luta constante entre crer e desistir no meio do caminho. Uma luta constante entre cansaço e vigor. Quando estou otimista, com força, prossigo, incentivo quem está ao meu lado. E quando eu não estou com essa força, eu me calo, eu me fecho, eu me isolo. Uma luta constante entre o que eu sei e o que eu quero. E este contexto vai se repetindo. E este conceito e este contexto também presente naqueles dias, quando os profetas da Bíblia então exortavam ao povo ao retorno, à fé, à esperança e à crença em qualquer momento. Exortavam a obediência, e a obediência nos aproxima de Deus, ao invés da
solidão do meu próprio caminho. Exortavam o povo a voltar para casa, para o aconchego da presença de Deus, que de uma forma indescritível nos sustenta, mesmo nas mais profundas aflições. Mesmo quando vivemos aquilo que não há resposta alguma e de alguma forma a gente sente que Deus está conosco ou que Deus esteve conosco e passamos pelos mares, pelas lutas. Aflições manifestadas nas histórias, então, de cada um de nós, nos dramas, na peregrinação dos dias difíceis. Pois ao lado dele, prostrados aos seus pés, de joelhos, nós encontramos forças. Ali, diante da cruz, nós nos levantamos novamente e concluímos: o Senhor me renovou, então prosseguimos. E os anos passam e continuamos assim. E Ele vai nos renovando e vamos nos achegando a Ele. E quando vem um novo momento, uma nova luta, um novo drama, às vezes esquecemos de tudo aquilo que passou. E pedimos como se nunca tivéssemos recebido nada dele. E ele uma vez mais vem e nos renova e nos fortalece, até que vem a próxima luta, o próximo drama, e continuamos esse ciclo de caminhada. E aí encontramos força para continuar sorrindo na comunhão. Retemos a força que me permite eu dividir um abraço. Tenho e retenho os gestos de amor de Deus e tento compartilhar o gesto de amor que Ele me dá. E somos fortalecidos e prosseguimos. E os profetas então sabiam desse drama e sabiam que somente em Deus o povo seria fortalecido. Que somente em Deus nós teríamos condição de continuar sorrindo, vivendo e progredindo. E é por isso que Isaías gritou nesse texto que lemos, dizendo: olhem para o alto. Ergam os olhos e olhem para as alturas. E ele pergunta: quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Isaías grita bem forte: olhem para o alto e sintam-se pequenos, novamente, pequenos diante da imensidão dos céus, pequenos diante do brilho das estrelas. Lembrem-se que o Deus Criador nos enxerga, nos contempla, mas é Ele o soberano, e nós, criaturas deste poder, e nós, filhos dele sim, mas Ele sim, o Rei sobre toda a terra. Olhem para os céus, para a imensidão, e sejamos assim agasalhados pela grandeza de tudo aquilo que Ele é, de tudo aquilo que nós contemplamos, e percebemos que Ele é Deus, que Ele é grande. Os que estão há um tempo no Evangelho vão se lembrar quando foi publicado aquele livro, se não me engano, Eu Sou um Filho do Rei, ou Como um Filho do Rei, eu não lembro exatamente o tema, mas era alguma coisa assim. E o lançamento daquela literatura gerou uma situação terrível, porque foi uma verdadeira antítese ao que a Bíblia dizia, e todo mundo começou a sentir, os que liam e que tomavam posse daquelas palavras, que então não haveria mais problema na vida, porque se eu sou um filho do rei, eu não tenho mais problema nenhuma na vida. Um verdadeiro inferno, uma verdadeira mentira. Porque Ele sim é rei, Ele sim é Senhor, Ele assim é soberano, Ele assim é Deus, Ele está nas outras camadas, mas nós estamos no inferno da terra. Mas nós estamos no mundo que jaz no maligno. Nós estamos nas aflições, nós estamos nas lutas. Filhos do rei? Sim, mas filhos do rei em combate e não em descanso. Filhos do rei em luta, filhos do rei na corrida, filhos do rei sofrendo, filhos do rei manifestando a fé. Por isso que nós precisamos olhar para o céu, constantemente lembrar da soberania dele e nos sentirmos uma vez mais pequenos diante de tudo que ele é e diante de tudo que ele faz. Isaías continua: tão grande é o seu poder, força imensa.
As estrelas então escutam a sua voz, o seu comando, e as estrelas obedecem. Olhemos para o Senhor nosso Deus, é o que escreve o profeta, o Deus que direciona estrelas. Gente, se você não bota a tua cabeça para funcionar nessa hora, você perde a dimensão disso. Um Deus que comanda astros, um Deus que determina para onde eles vão. Isaías, então, diante dessa contemplação que é bonita, que é poética, que é difícil para alguns, inclusive, imaginarem, a não ser que tenha uma alma mais criativa e artística, passa por essa dimensão de Deus sem nada sentir. E eu acho que é por isso que daí ele aperta o pause e sai da beleza, da contemplação, da majestade, da natureza, para mostrar o comportamento humano na sua falha. Tendo incentivado, então, para olhar para o maior, para que o menor se cale. Mas sabendo que, mesmo para muitos e muitos e muitos, olhar para o maior não cala o menor. Que olhar para o maior constata que é maior, mas ainda nós olhamos para Deus e dizemos, Deus, tá bom, é muito grande, mas o negócio é o seguinte, o meu problema continua lá. Diante disso, Isaías sai dessa esfera planetária para a gente e chama assim, olha, por que você está reclamando, ô Jacó, ô Pedro, ô fulano? Diante de tudo isso que eu acabei de dizer, por que você continua dizendo, olha, Deus não se interessa pela minha situação? Já que a beleza não te encanta, já que o maior não te toca, já que falar que Deus sabe o nome das estrelas não faz cócegas na tua vida, porque você não está nem aí nem para os astros, não pensou nem no sistema solar, então o negócio é o seguinte, por que você está reclamando? Aí a nossa atenção volta para Ele, porque todos nós reclamamos. Por que você está dizendo para Ele, olha, o Senhor não se interessa pela minha situação, porque se Ele se interessasse, Ele fazia alguma coisa agora. Se Ele se interessasse, Ele não ia ficar vendo eu chorar, e eu estou chorando, Senhor, e eu estou chorando porque está doendo, e o Senhor fica dizendo para mim, olha para os céus, olha para a estrela, eu não quero estrela nem céu, Senhor, eu quero solução. Eu quero dinheiro, eu quero saúde, eu quero vida, eu quero resposta, é isso que eu quero. A natureza é boa, Senhor, mas quando eu estou de férias, e como eu não estou de férias agora, eu não quero nem saber dela. Ela é boa na praia, ela não é boa agora, não tem nem como ver as estrelas, Senhor, por causa da poluição aqui de São Paulo. Não tem como. O Senhor não se interessa pela minha situação, o Senhor não considera a minha causa. Já orou assim? Talvez você não tenha tido coragem de dizer com todas essas palavras, mas no seu andar e no meu andar, Deus já fala, ixi, está reclamando. Reclamar pode ser uma válvula de escape. Reclamar pode ser uma válvula de alívio, ela pode ser positiva, se for somente a constatação de um problema que vai me impulsionar a resolvê-lo. Então, eu detecto, eu entendo, percebo e falo, sou eu a solução, eu vou começar a andar e vou começar a resolvê-la. E não propagar o problema, eu vou propagar a solução do problema. Mas, ao contrário disso, o reclamar nos leva para um estado de murmuração crônica. É a reclamação que não para, ela se torna viciada. Reclamar, reclamar e reclamar, e não vivo mais sem reclamar, eu não posso mais viver sem esse ato. A reclamação ela cala o ser de outras palavras. Ela mantém eu e você presos no problema e não nas soluções. Presos naquilo que não tem e não em como obter. Presos na insatisfação de não ter conseguido aquilo que eu acho que eu mereço. Preso em culpar alguém que não resolveu aquilo que você detectou como problema. Mas o problema é que fique lá, porque você não quer fazer nada. A reclamação, ela gera, inclusive, um certo prazer, ela gera, inclusive, um certo desabafo. Assim como ela demonstra também uma certa superioridade implícita em quem reclama e não assume que se sente superior. Mas reclama no sentido de que, já que eu sinto e detecto, sou superior à causa, por isso reclamo sem nada fazer. Reclama, então, permitindo-se sentir superior a qualquer causa, mas incapacitado de reagir positivamente, pois reclamar não é o caminho da solução. Então eu pergunto como Isaías e grito com ele bem alto, por que reclama? Por que Deus não resolve a minha causa? Por que Deus não resolve os nossos problemas? Por que Deus não traz as soluções para ontem? Porque o nosso intento é bom. Faz muito tempo que eu já parei de orar assim.
dizendo: Senhor, Tu sabes que isso vai ser bom. Agora eu peço perdão para Deus. Senhor, me perdoe quando eu dizia isso para o Senhor. Parece que eu estava tentando convencê-lo de que vai ser bom. Meu filho, eu sei o que vai ser bom. Por isso o profeta Isaías então nos conduz à mente e à lembrança. E a lembrança é: deixei você reclamar, né? Eu trouxe você para perto do diálogo, da natureza para o pessoal, das estrelas para o nosso drama, e ele continua: será que você não sabe? Será que você não ouviu falar? O Senhor Deus é eterno, Criador de toda a terra, Ele não se cansa, Ele não fica exausto, a sua sabedoria é insondável, Ele não é como nós, Ele não tem essa mesma medida que eu tenho para lidar com a vida, Ele é poderoso, Ele é Criador, Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando me mantém chorando. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. O que nos diz que Ele é a nossa única fortaleza. É Ele que pode nos pegar pela mão e nos ajudar a permanecer em pé. É Ele quem nos renova, é Ele que é a fonte de tudo aquilo que precisamos. Mas o profeta é incansável também, ele precisa dar um pouco mais de puxões de orelha. Ele fala: olha, até o absurdo acontece. E o absurdo é: jovem que deveria ter mais força, também se cansa. Jovem que deveria ter um ânimo a mais, também ficam exaustos e dizem: estou exausto da vida. Moços que deveriam ter uma firmeza, olha, eles também tropeçam e caem. Até os que deveriam ter mais forças, por serem mais novos, ficam cansados e até mesmo eles cairão, o que diz respeito a todos nós. Todos terão a força mexida em algum momento. E ele conclui: mas os que esperam no Senhor. Mas os que esperam renovam as suas forças. Mas os que esperam voam bem alto como águias. Eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Eles têm algo que vem de Deus, por Deus, e toca o interior, e esse tocar o interior faz com que esperança cresça, ânimo seja manifestado, ao invés da constatação do problema e da repetição da reclamação perene. A minha pergunta para todos nós é: você está cansado? Tem algo que tem sugado as tuas energias, as tuas forças, os seus desejos? Está cansado? Está tendo reações do que é a vida, do que são os dramas, as lutas? A resposta e o encorajamento é: olhe para os céus. E se os céus não bastarem, eu repito, olhe de novo. E se não bastar, transforme a reclamação em oração. Transforme a murmuração em súplica, a tristeza em declarações de esperança e de fé. Não estou falando para você ser um positivo ignorante. Estou dizendo para você proclamar as palavras que Ele diz, porque nelas nós podemos confiar. Nas minhas e nas suas nós não podemos, mas na dele nós podemos. Lembre-se que Deus não se cansa, e o que inclui, Ele não se cansa de você e nem de mim. Se Deus se cansasse de mim, eu não teria durado nem um segundo na presença dEle. Como eu dou trabalho para Deus. Como eu acho que Ele olha para mim e diz: mas de novo você está nesse clima? Eu já te falei que eu não sou você. Eu já te falei que eu tenho meus planos. Eu já te falei que tudo coopera para o seu bem. Eu já te falei que eu sou teu ajudador. Mas na hora do seu drama, André, você volta lá para o mesmo lugar.
Se ele se cansasse de mim, eu não estaria vivo. Ele, então, é quem pode nos renovar nessa manhã, mesmo quando você desabar, seja jovem, velho, cansado dos dias ou cheio dos dias, sem tempo ou com tempo, Ele está pronto para nos colocar em pé novamente. Mas por que permitiu então? Por que está permitindo? Por que Ele está me vendo chorar? Por que Ele deixa isso acontecer? Não sabemos. Não sabemos. Mas nós podemos crer que os que esperam nele renovarão as suas forças para continuar a caminhada. Os que esperam nele prosseguirão até o fim. Os que esperam nele, ainda que enfrentem todos os dramas, serão sustentados pela sua mão fiel. E os que esperam nele um dia celebrarão com cânticos de vitória, dizendo: digno é o Cordeiro de todo louvor, de toda honra. Portanto, esperemos no Senhor. Com lágrimas ou com sorrisos, esperemos no Senhor, olhando para os céus, chorando se precisar, mas externalizando a nossa vocação de voar bem alto, com as asas bem alto, como disse o profeta, mas na hora que Ele quiser, e não na hora que eu achar que preciso, porque pouco sabemos.